Quem achou pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmãos? Irmãos, eu confesso para vocês que quando nós saímos para visitar outras cidades, nós então voltamos para Buritizeiro um pouco desapontados. Porque quando nós saímos daqui, nós conseguimos ver ainda mais sistematicamente a terrível situação que se encontra este lugar. E eu confesso para os irmãos que quando eu cheguei aqui há muitos anos atrás, não muitos anos assim, há uns 7, 8 anos atrás, eu fiquei assustada e eu fiquei incomodada quando eu cheguei em Buritizeiro. Porque eu percebi que a áurea espiritual da cidade era muito pesada e muito diferente dos outros lugares que eu morei. E depois, amados, eu conversando com outras pessoas que também não são daqui, eles me disseram a mesma coisa e confirmaram então as minhas dúvidas. E então eu fico impressionada porque, vejam bem, coisas que eu fico impressionada. Chove aqui em Pirapora, que é do lado, mas não chove aqui. E quantas vezes eu estava lá na faculdade, que é em Pirapora, e estava caindo uma chuva lá. E quando a gente vem pelo caminho, a gente vem com aquela expectativa. E quando a gente chega em Buritizeiro, não caiu nem uma gota d'água. E o calor está insuportável. E alguns amigos meus, comerciantes, que tinham comércio aqui e faliram. Aí ele vai em Pirapora e abre um ponto de comércio lá. E lá eles prosperam. E eu fico me perguntando, Senhor, por quê? E eu venho me perguntando isso. Por que tanto atraso? Por que, Senhor, tanta miséria? Por que tanta violência? Porque, irmãos, em questão de território, Buritizeiro é muito maior do que Pirapora. E até quando eu sabia, Buritizeiro é a 4ª cidade maior do norte de Minas, do estado de Minas, e isso é muito impressionante. E então, irmãos, mas quem mora aqui, e a maioria das pessoas que moram aqui, que desejam trabalhar e que desejam estudar, geralmente vão para Pirapora para conseguirem isso. E eu me pergunto por quê. E o Senhor falou ao meu coração. Aleluia. E o Senhor me disse assim, irmãos, eu não quero falar hoje através de enigmas. Eu não quero falar hoje através de códigos. Eu vou falar claramente, debaixo da vontade do Senhor, que o Senhor me permita, para que nós possamos ser libertos nessa noite. E o Senhor falou assim no meu coração fortemente, que Buritizeiro ainda não é abençoada, porque não aprendeu ainda a abençoar. O Senhor falou comigo, e o Senhor tem falado comigo. Irmãos, interessante é que nós estamos falando da cidade de Buritizeiro. Mas como assim? Não aprendemos a abençoar? Como assim, Deus? Então vamos falar da igreja agora. Irmãos, o Senhor, Ele nos escolheu, igreja de Cristo. Ele nos nomeou e nos escolheu para sermos sal desse mundo e luz desse mundo.
desse mundo e sal dessa terra. E o Senhor nos chamou para fazer e ser a diferença. Porque nós somos luz. Mas acontece, irmãos, que muitas coisas que não poderiam, não deveriam estar acontecendo no nosso meio e estão. Muitas coisas a qual não poderia acontecer e acontece. E o Senhor nos chamou para estar por cima e não por baixo. E muitas das vezes, por que nós estamos por baixo? E o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. E muitas das vezes, por que nós somos cauda? O Senhor nos chamou para prosperar. Diz a palavra aqui em Salmos e muitas outras palavras. Em tudo quanto fizer, prosperará. Irmãos, então por que nós muitas das vezes não prosperamos? Pois se é a promessa do Senhor. E onde está a falha então? Onde está a falha? O que está acontecendo? Será que a falha está em Deus? Obviamente que não, irmãos. Jamais. O Senhor, Ele é a verdade. Ele é a própria verdade. O Senhor não é como eu, não é como você. O que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Então onde está a falha? Se tem bênçãos para mim escrito neste livro, por que elas então não se cumprem na minha vida? Onde está a falha? Está na Bíblia. Irmãos, é claro que a falha está em mim, está em você. É claro que a falha está em nós, em dentro de nós, irmãos. A falha está em nós. Bate a mão no seu peito e diga: a falha está em mim. Irmãos, é promessa do Senhor.